الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين صدق الله العظيم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث رواه الترمذي. Estimados irmãos, sintam-se antes de mais cumprimentados com a bela saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que as bênçãos e os louvores, por outra que os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, sejam a pertença de Allah subhanahu wa ta'ala e as bênçãos sejam derramadas ao mais nobre dos profetas, Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Gostaria, num dia tão importante como hoje, para além de partilhar aquilo que será o tema da nossa conversa, recordar aos irmãos de uma das práticas que o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou às sextas-feiras, em particular o envio de bênçãos ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque esta ação é o motivo de Allah subhanahu wa ta'ala enviar bênção também para nós. Esta ação é o motivo de sermos mais próximos, de estarmos mais próximos do profeta sallallahu alaihi wasallam no dia de Qiyamah, e esta ação é também o motivo de merecermos a intercessão do profeta sallallahu alaihi wasallam no dia do juízo final. Eu gostaria, neste curtíssimo intervalo de tempo, abordar um tema que deve ser uma base para todo crente, falando concretamente do medo e a esperança de Allah subhanahu wa ta'ala, medo de Allah e a esperança da sua misericórdia. Portanto, essas duas coisas que são duas asas do iman, duas asas da fé. O crente deve viver no meio dessas duas situações: ter medo de Allah, ao mesmo tempo ter esperança da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah possui esses dois atributos. Allah é severo ao castigar e Allah é extremamente misericordioso, conforme os ahadis que iremos aqui apresentar. Prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou-nos a crer, a acreditar nele, a seguir as suas ordens, e em troca dessa crença, em troca dessa submissão, em troca do seguimento das suas ordens, Allah subhanahu wa ta'ala garantiu-nos o paraíso. Allah disse que eu vou vos dar o paraíso. Não é a ação que vai te levar ao paraíso, mas eu vou te fazer entrar no paraíso. Está aqui a diferença.
Quando nós praticamos uma ação, não vamos acreditar que esta ação vai me levar para o paraíso, que os ahadis também irão aqui nos aclarar. Mas sim, eu estou a cumprir uma ordem de Allah. Através do cumprimento desta ordem de Allah, eu poderei merecer a misericórdia de Allah e, através dessa misericórdia de Allah, eu entrar no paraíso. Porque nós podemos ver, iremos aqui constatar, hadiths, não é, onde Allah subhanahu wa ta'ala perdoou um indivíduo que não tinha nenhuma boa ação, com brochuras, não é, de pecado, enormes livros e brochuras de pecado em que ele está completamente desesperado, e Allah subhanahu wa ta'ala chama ele para uma ação que ele fez que atraiu a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Resumindo isso, falar que nós não podemos julgar pela capa, não podemos julgar pelo exterior. Allah disse para nós adotarmos uma conduta. Allah colocou-nos nessa face da terra para nós seguirmos aquilo que Ele instituiu. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. Allah criou a vida, criou a morte, essas duas coisas para nos pôr à prova, para nos testar. A vida é um teste, a morte é também um teste, a riqueza é um teste, a pobreza é um teste, a saúde é um teste, a doença é um teste. Portanto, a nossa vida, toda ela, é um teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Se você tem, Allah quer ver como é que você vai agir com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu. Por isso Allah diz, Yahabu, Wahab, é uma oferta, é um presente. E há presentes, há oferta, há dádivas que não requerem nosso esforço. E há dádivas que é com um gesto que nós fazemos, alcançamos um resultado. Mas há aqueles que estão fora do nosso alcance. Então, é Allah que dá. Você casa, pretende filho, faz o que você deve fazer. O resto é Allah subhanahu wa ta'ala que vai concretizar. Se vai ter filho ou não vai ter filho. Não é a tua capacidade, não é o teu dinheiro, não é nada disso. É o tal wahab. Allah dá. Você trabalha, não consegue, outro não trabalha, consegue, vê que ele prospera com pouco. É a dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah colocou-nos aqui nessa face da terra, prezados irmãos, como um teste. Cada al-faqru an yakuna kufra. É verdade que a pobreza pode até te levar à descrença, mas você está sendo testado na pobreza. Allah testou os sahabas da mesma forma, seja com riqueza, seja com pobreza. Os sahabas eram extremamente pobres, que não tinham vestuário suficiente para se cobrir. O profeta teve que pedir às mulheres no masjid que retardassem o seu levantar do sajda para que não pudessem ver, não ter possibilidade de ver a parte privada dos homens que estavam à frente pela extremidade de pobreza. Eram tão pobres antes, mas depois Allah abriu as portas, foram testados naquela pobreza. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Allah fez eles passarem situações difíceis, extremamente difíceis, e Allah diz wa zulzilu, foram sacudidos na situação em que estavam, até eles perguntarem: Mata Nasrullah, onde está? Quando chegará a ajuda de Allah? Allah diz: Ala inna nasrallahi qarib, a ajuda de Allah está próximo. Portanto, Allah testa as pessoas, as suas criaturas de várias formas. Assim como os sahabas estavam nesta situação de pobreza extrema, chegou o momento em que eles se tornaram-se abastados. Os sahabas, até o último, não morreram pobres. Não morreram pobres. Havia distribuição equitativa de riquezas. Havia distribuição. Os sahabas já, Abu Huraira, que era um sahabi, que não tinha o que comer, que se apegava ao profeta sallallahu alaihi wasallam, para ele até sustentar-se. O pouco o profeta sallallahu alaihi wasallam tivesse, pudesse partilhar com Abu Huraira. Abu Huraira disse: eu estava toda hora ligado ao profeta sallallahu alaihi wasallam, porque eu também esperava que ele desse-me alguma coisa para eu me alimentar. E ele disse que ele caía entre a casa do profeta e o mimbar do profeta. Ele ficava lá, a casa, para quem vai para Medina, no Masjid consegue ver onde era a casa, que é onde atualmente acampa do profeta, e o mimbar do profeta. Um espaço, Abu Huraira disse: eu caía naquele intervalo, naquele espaço eu caía,
por causa da fome extrema. E as pessoas pensavam que eu tive um ataque epiléptico. E de acordo com a tradição, naquela época, quem tivesse ataque de epilepsia, eles pisavam no pescoço. Ele disse, as pessoas vinham pisar a mim no pescoço, pensar que eu estou com esse ataque epiléptico. O hadith do Bukhari diz, wallahi, não era nenhum ataque epiléptico, era excesso de fome. A situação que eles passaram, na extrema pobreza. Chegou o momento em que Allah abriu, Abu Huraira tornou-se rico. Tornou-se rico, sahabi, estava num momento difícil, Allah abriu as portas. Este dunya, prezados irmãos, não é para nós vivermos pobres, não, porque Allah diz, Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Tudo que está na terra é para o nosso usufruto como crentes, no caminho legal, no caminho correto. Se você puder usufruir, você deve usufruir. Aliás, Allah nos diz no Corão, Man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq. Quem fez haram, adorno, a riqueza para o crente? Man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi. Aquela riqueza que Allah proporcionou aos seus servos, wat tayyibati min ar-rizq, e um bom sustento. Quem fez haram? Allah subhanahu wa ta'ala diz, Qul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya. Isso é para os crentes, aqueles que acreditaram em Allah aqui no dunya. Khalisatan yawm al-qiyamah. No dia de Qiyamah terão muito mais. Portanto, Abu Huraira está aqui a relatar que chegou o momento em que eu tinha um pano de katan, não é? Pano de boa qualidade, que eu usava este pano para cuspir, para aquele lencinho que nós usamos, para cuspir, para limpar, não é? As nossas narinas, o que for. Abu Huraira disse, eu tinha um pano de muito boa qualidade e as pessoas já falavam, Abu Huraira, olha Abu Huraira, olha Abu Huraira, hoje já está assim, eram pobres. Abu Huraira, radiallahu anhu, disse, quando é que vocês estavam antes? Por que não relatam o momento difícil que eu vivi na companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam? Por que não relatam este tempo? O que queremos aqui dizer? Que Allah subhanahu wa ta'ala testa as pessoas em todas as situações. Allah colocou-nos aqui e ordenou-nos, recomendou-nos, porque não há uma compulsividade, não é, sobre o crente. Faça, senão há um poder coercivo por cima. Não existe. Então, recomendou o que nós temos que fazer. Em troca daquilo, Allah subhanahu wa ta'ala vem nos dar o Jannah. O Jannah, ninguém consegue imaginar, prezados irmãos. Vamos tirar da nossa cabeça e entender como é Jannah. É inimaginável. Não se consegue imaginar da perfeição, da sua beleza, não é? De como Allah fez de melhor forma o Jannah. Allah, eu vou dar isto. Aqui no mundo, quando nós vemos uma pessoa com uma casa boa, para nós aquilo é o fim de tudo. Não é? Uma mansão, como se chama, com tudo que é facilidade, não é? Gostamos até visitar para usufruirmos daquela beleza, e não só, não é? O que lhe serve, nós não encontramos nenhum outro sítio senão naquele lugar. É como se fosse a última coisa. Aquilo não tem valor ínfimo para Allah. Ínfimo, valor ínfimo para Allah, aquilo não tem. Imagina onde Allah diz, não é? Nuzulan min ghafurir rahim. Allah vai te receber como, não é? O seu hóspede VIP, não é? Hospitalidade do Ghafurur Rahim. Aqueles que forem submissos a Allah, aqueles que deixarem este dunya com la ilaha illallah, com tawhid certo, com a crença verdadeira, não tem shirk, não associou Allah subhanahu wa ta'ala. Allah promete de várias coisas perdoar o seu pecado. Allah promete conceder, não é, a mais elevada posição no paraíso. Portanto, o crente vive entre essas duas balizas. Quais balizas? O medo de esperança, o medo e a esperança. Ele vive, não é, nessas duas asas, não é? Um lado é medo de Allah, do castigo de Allah, outro lado é esperança da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Nós tínhamos uma conduta, um comportamento, conforme estamos a falar,
logo quando terminou o Ramadã, éramos mais dedicados e era uma oportunidade que tínhamos de pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Este tempo não terminou, prezados irmãos. Allah aqui está a chamar-nos mais uma vez. Os meus crentes, aqueles que foram injustos consigo mesmo, não fiquem desesperados da misericórdia de Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah perdoa todos os pecados, porque Allah subhanahu wa ta'ala é Ghafurur Rahim. Portanto, nós não ficamos também na sombra de Ghafurur Rahim, que Allah vai perdoar só. Allah está dizendo no Corão: Nabi Ibadi, o Muhammad, informa os meus servos, Anni anal Ghafurur Rahim, que eu sou o perdoador misericordioso. Não terminou aí, o versículo continua, o mesmo versículo continua, diz: Wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. E o meu castigo é um castigo doloroso, prezados irmãos. Allah é severo ao castigar. Se nós não conseguimos perceber esta parte, é só irmos para o Corão, onde Allah descreve o castigo do inferno, onde Allah descreve a comida dos habitantes do inferno, onde Allah fala de como esses habitantes do inferno serão acorrentados para o castigo. É só para nós entendermos, prezados irmãos. Allah tem essas duas qualidades e nós também temos essas qualidades. Todos nós temos a parte de misericórdia, assim como a parte de severo a querer castigar. Imaginemos quando alguém te faz um mal, não é? É agressivo naquele mal e você é incapaz de se vingar. Qual é a sua tendência na vingança? Aliás, quando alguém te dá uma chapada, qual é a tua tendência? Tua tendência de dar 2 ou 4, para além de chapada ainda vai lhe chutar também. É a natureza de vingança. Allah é severo ainda, acima disso, quando Ele quer castigar. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala aqui diz, as duas qualidades andam juntas. Ghafir dhambi, Allah menciona isso no outro versículo do Corão. Ghafir dhambi wa qabilu tawbi shadid al-iqab. Allah é perdoador dos pecados, é quem aceita o perdão e é também severo ao castigar. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih. Aquele que se entrega, aquele que se volta a Allah, não estará na misericórdia de Allah? Esses também estarão na misericórdia de Allah. Aqui é para nós entendermos, prezados irmãos, a nossa conversa vai ser uma análise constante de medo em simultâneo a esperança. Medo de Allah. Eu tenho que fazer, cumprir a ordem de Allah. Allah disse-me para cumprirmos. Se eu não cumprir, serei castigado. Mas nós pecamos, nós transgredimos, desobedecemos. Os nossos pecados são enormes. Aí também temos a parte da esperança. Se eu voltar a Allah, Allah vai me perdoar. Então, o crente vive desta maneira. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, conforme o hadith vem no Muslim, narrado por Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu, ele diz que eu ouvi o profeta sallallahu alaihi wasallam a dizer: قبل موته بثلاثة أيام. 3 dias antes do falecimento do profeta sallallahu alaihi wasallam, eu ouvi o profeta sallallahu alaihi wasallam a dizer: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. Que ninguém morra sem que tenha um pensamento positivo de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: أنا عند ظن عبدي بي. Eu irei agir para o meu crente da forma como ele pensa eu ser. Eu irei agir. Você pensa que Allah é misericordioso, Allah vai agir com a sua misericórdia. Se você pensa que Allah vai te castigar, Allah vai agir com a sua qualidade de castigar aquele que pensa desta maneira. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui diz que ninguém morra sem que tenha este pensamento positivo de Allah subhanahu wa ta'ala. E outra narração da Abu Huraira radiyallahu anhu, ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. Se o crente soubesse o castigo, se entendesse o castigo de Allah, nenhum crente teria esperança de entrar no Jannah. Por quê? Por que o crente aqui? Porque o crente pensa: olha, eu sou crente, então Allah subhanahu wa ta'ala vai me introduzir no Jannah. Se ele entendesse
não é? O castigo, quanto castigo está lá pela parte de Allah, ele iria perder essa esperança que vai entrar no Jannah. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ainda diz: "Walau ya'lamu al-kafir ma inda Allah min ar-rahma ma qanata min jannatihi ahad." E se o descrente soubesse quão misericórdio Allah subhanahu wa ta'ala, quão misericordioso Allah subhanahu wa ta'ala é, quão misericordioso Allah subhanahu wa ta'ala é, este mesmo descrente não iria perder esperança de entrar no Jannah. Porque ele sabe, Allah é misericordioso, mas a misericórdia de Allah condiciona para o kafir. Mas se ele entendesse na íntegra da misericórdia de Allah, apesar da sua descrença, ele teria também certeza que entraria no Jannah. Se nós formos analisar, prezados irmãos, os ahadis do profeta sallallahu alaihi wasallam, da sua misericórdia, falamos aqui do castigo, da sua misericórdia, quão misericordioso Allah é. Nós podemos encontrar alguém que nós conhecemos, será que ele, mashallah, é uma pessoa de bom coração, aquele é uma pessoa de bom coração, tudo o que você quer, é uma pessoa com muito sentimento para outras pessoas, empatia está nele, ele não consegue ver as pessoas a sofrer, e de fato aquela pessoa é assim, coração muito mole. Nós quando vemos aquelas crianças todas, na Palestina, hoje no Irão, no Líbano, no Médio Oriente, aquele sofrimento todo, quanta dor não vai dentro de nós, quanta dor. Quem não tiver esse sentimento, Allah selou o seu coração. Cada um tem, oxalá que houvesse uma vingança similar, ou pior, esta sensação vai dentro de todos nós, não é? É a misericórdia que cada indivíduo tem. Uma pessoa tem sentimento, uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, 1 milhão. Nós assistimos, não é, nos programas de televisão, não é, National Geographic, em que um animal, mãe, prefere sacrificar a sua vida em defesa, a pessoa cria. Não é, está diante de um ataque, a mãe vai lá para enfrentar o predador, para fazer com que a cria salve. Não é? A mãe acaba morrendo para salvar a cria. É a misericórdia que Allah colocou neste animal. E todos os animais, desde o primeiro animal até o último animal que veio para a face da terra, é a tal misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala que está dentro deste animal. E quantos animais existem daquela espécie? De uma gazela, quantas gazelas existem? Depois temos várias espécies de animais. De onde é que vem essa misericórdia, prezados irmãos? Vem de uma só misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, que distribuiu para todas as criaturas aqui no dunya, conforme o hadith de Muslim. Abu Huraira radiallahu anhu diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Inna lillahi mi'ata rahma." Allah tem 100 misericórdias. Quantas? 100 misericórdias. Anzala minha rahmatan wahidatan baina al-jinni wal-insi wal-bahaim wal-hawam. Que estas 100 misericórdias, Allah pegou numa só misericórdia e distribuiu entre os humanos, entre os jinns, entre os animais, todos os animais que existem. Não é? Nós vemos uns animais são mais, não é, cuidadores dos seus filhos. Nós vemos aquela galinha quando está diante do ataque de um corvo, quanto cobre dos seus pintos, não é? Ela própria sacrifica-se. Quantas outras galinhas não existem? Quantas espécies não existem? Esta misericórdia é uma natureza que está na criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer, Allah pegou numa só misericórdia, distribuiu para as criaturas todas no dunya e guardou com ele 99 misericórdias. Essa misericórdia de Allah que irá distribuir para a sua criatura no dia do juízo final, para nós entendermos quão misericordioso Allah subhanahu wa ta'ala é. Uma só misericórdia nós nos classificamos, aquele é muito bom, aquele é uma só misericórdia distribuída para toda a criatura de Allah subhanahu wa ta'ala. O que falar das 99 misericórdias de Allah subhanahu wa ta'ala? Um hadith vem, conforme o hadith vem no Tirmidhi,
da autoria de Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, para nós entendermos ainda a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Eles, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usi al-khalaiq yawm al-qiyamah. Allah trará um homem do meu ummah no dia do juízo final, no dia em que toda a criação de Allah subhanahu wa ta'ala estará reunida. Trará um servo no dia de Qiyamah. E فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر. E ele irá receber, não é, as suas brochuras de ações. Hadith autêntico está no Tirmidhi. Um indivíduo irá receber 99 brochuras de registro de pecado das suas más ações nessas 99 brochuras. São tão extensas as brochuras que a descrição desta brochura, o hadith menciona kullu sijilin mithlu madd al-basar. É tão espesso, tão volumoso que termina onde a sua visão termina. Cada brochura. Conseguimos imaginar uma brochura dessa? Quantas brochuras? 99 brochuras. E Allah subhanahu wa ta'ala dirá para ele: Atunkiru min hadha shay'an. Disso que está registrado aqui, tu rejeitas alguma coisa? Você, quando está diante de um julgamento, tem um processo é apresentado, onde você tem que justificar. Há uma acusação. Você fez isso, fez isso, fez isso. Você tem de se defender. Aquilo que chamamos de direito do contraditório. Você tem que defender: isso eu não fiz, isso eu fiz, mas não é nessa descrição, isso não foi minha vontade, foi um acidente. Cada um vai se defender como ele bem conhecer ou domínio tiver. Allah vai perguntar a ele: você rejeita alguma coisa que está escrito nesta uma brochura? Ele disse: não. E nessa segunda? Não. As 99 brochuras, com que tamanho? Até onde termina a sua visão. Você rejeita alguma coisa? Os meus anjos que registraram foram injustos contigo? Ele disse: não, ya Allah. Não foram. É tudo verdade. Aqui outra vez, a cada parte deste hadith, pesados irmãos, nós entendemos o ambiente em que vivemos. Qual não é a capacidade daquele escrivão que está a preparar o processo para acrescentar coisas, para diminuir, para remover provas, para agravar? Allah aqui está a trazer este cenário dos nossos tribunais aqui. Allah diz: esses anjos que estão conosco o tempo todo a registrar, tudo que nós falamos, tudo isso que estou a falar, está lá um anjo a registrar, tudo. Foram injustos contigo? Ele dirá: La ya Rabb, não, oh Allah, é tudo, o que está lá. Então Allah dirá para ele: Alaka udhr, você tem alguma desculpa? Quanto você vai justificar? Mas você, quando tiver um arquivo, você consegue justificar, ver, ainda tem mais 5. Você já está preocupado com qual vai ser a minha retórica, capacidade de fintar, não é, os auditores. Aqui tem 99 e tão extensos. Então Allah vai dizer: Alaka udhr, você tem alguma desculpa quanto a isto que está sendo aqui apresentado? Então ele dirá: La ya Rabb, não, Allah, não tenho nenhuma desculpa. Então Allah subhanahu wa ta'ala dirá: Bala inna laka indana hasana. Por que não? Você tem uma ação que você praticou. Tem uma ação que você praticou com maior sinceridade. Com maior sinceridade. Nós hoje praticamos muitas ações. Onde está a sinceridade nas nossas ações? Temos que mostrar tudo, não é? Temos que mostrar. Até mostrar, dissemos aqui que não é problema. O mostrar não é contra ikhlas, prezados irmãos, que fique claro. Mostrar às pessoas, fazer para as pessoas verem, não é contra ikhlas. Ikhlas somente o praticante é que sabe se está a fazer para mostrar às pessoas, para o agrado das pessoas ou para Allah. Somente ele é que sabe. Somente ele é que sabe.
Então Allah está a dizer aqui que você tem uma boa ação que você praticou. فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ. Hoje você não vai ser injustiçado. Não vai ser injustiçado. Você está diante de um bom juiz. Você não vai ser injustiçado. Então o hadith menciona: فَتُخْرَجُ بِطَاقَةً. Será tirado um cartão, não é? Será apresentado um cartão. Uns dizem um booklet. Diante destes registros enormes de ação, será trazido um booklet ou um cartão. O que está escrito nesse cartão? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Que eu testemunho, aquele tawhid, eu testemunho que não existe nenhum merecedor da adoração senão Allah, e testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro. Então será dito para ele: